Olá! Eu vou trazer aqui hoje o estudo do Evangelho que foi feito hoje na Cruzada dos Militares Espíritas. Nós temos o Evangelho todo domingo à noite e a leitura de hoje foi sobre a beneficência. E eu achei um capítulo interessantíssimo porque casa muito com todo esse momento que a gente está passando agora. E aí eu resolvi trazê-lo para deixar gravado aqui e a gente está sempre se lembrando dessa mensagem. Então, chama-se A Beneficência, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É o item 14, tá lá na parte das instruções dos Espíritos. E aí é falado assim: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Primeira coisa que ele fala aqui, então, é a gente fazer a diferença entre caridade e esmola, né? Ele vai explicar aqui um pouquinho e eu vou parando. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. Por que ele está falando isso? Que a esmola ela pode ser útil sim se a pessoa está passando fome, se a pessoa está passando frio. Aquela caridade material que você faz, aquela doação, mesmo que você não se envolva, ela vai ser útil, ela vai trazer um alívio, mas ainda assim ela é quase sempre humilhante. Diferente da caridade, que é o que ele continua explicando aqui. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos, porque na caridade não há somente a doação. Na caridade você junta àquela doação o sentimento de amor, de piedade, de melhora. Então isso é muito importante. A caridade, pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Outra mensagem importante que ele traz aqui, principalmente num momento como esse, em que estamos todos confinados, que estamos tendo pouco contato com as pessoas fora de casa, estamos muito mais próximos dos nossos mais próximos, né, das pessoas que moram conosco. Então, a gente praticar essa indulgência, esse perdão, ter essa serenidade, essa tranquilidade para passar por esse momento junto dos próximos, mais próximos, ainda é muito importante, né? É uma forma de caridade também. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, o que ela está falando aqui é que um dos aspectos que a gente pode fazer como espírita é fazer essa divulgação de como é o espiritismo, de como é uma reunião espírita. E isso é importante porque a gente sabe que temos muitos preconceitos, a gente é rodeado de tabu, e uma das coisas que a gente pode e deve fazer é essa divulgação, para que a gente descubra uma brecha no coração das pessoas, para que a gente possa penetrar e assim como fomos ajudados através do espiritismo, ajudar outros. Mais importante, sem chocar. A gente tem que agir amavelmente, a gente tem que atrair amavelmente essas pessoas, a gente não pode chocá-las, né? A gente não pode investir contra as convicções das pessoas. Se eu tenho essa convicção e ela me preenche e me consola, eu não posso obrigar que todo mundo a tenha, né? Essa é uma mensagem importante também. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo, e é assim aqui como Jesus fez há mais de 2000 anos atrás com parábolas. Esse Espírito vem também através de uma parábola, de um exemplo, nos mostrar como é a caridade. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa,
têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar, durante o estio, as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, é o que sempre nos sai dos lábios quando sofremos, é que Deus não é justo. Vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegar-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carita, Leão, 1861. Essa mensagem é riquíssima, principalmente num momento como esse, em que estamos afastados fisicamente, mas próximos, muito mais próximos até virtualmente. Ela nos estimula para mantermos assim. Ela nos encoraja. É isso aqui que essa mensagem eu acho que casa, que foi discutido no Evangelho, e é o que casa muito com esse momento. No momento que a pandemia começou, que a gente se viu tolhido do encontro físico, novas oportunidades, novos jeitos de se encontrar, de se reunir e de discutir foram aparecendo, e essa coisa virtual é uma delas. E que essa mensagem vem nos encorajar para manter isso, essa chama acesa, porque a gente precisa divulgar esse consolo que o Espiritismo nos dá. Então hoje essa ferramenta virtual, ela é uma ferramenta riquíssima e que a gente tem que aproveitá-la bastante. E foi isso que a gente discutiu no Evangelho, que essa mensagem veio somar, veio nos encorajar para manter essa proximidade, mesmo sem o contato físico, mas essa proximidade espiritual que a virtualidade tem nos proporcionado nesse momento que poderíamos estar totalmente afastados uns dos outros. E eu falo isso não só para a questão dos trabalhos na casa espírita que podem ser feitos. Claro, nada substitui o contato físico, não está sendo discutido isso, mas está só se somando. Através desses encontros virtuais, a gente está podendo conectar-se não só fisicamente com as pessoas com os quais costumávamos nos encontrar fisicamente, mas a gente está podendo fazer contatos virtuais com pessoas até de outros países. Tudo isso graças a essa ferramenta proporcionada pelo virtual, e tudo isso graças à pandemia que nos proporcionou buscar um jeito de manter as atividades funcionando, mesmo que não pudéssemos fazê-lo no nosso centro lá em Conexão. Então, eu queria encerrar aqui só lembrando como essa mensagem nos encoraja para manter esse trabalho no bem, como a gente tem que entender que esse momento é um momento de dificuldade, mas que a caridade moral está aí para ser feita e que a gente não pode se deixar abater nem interromper por essa separação, que a gente sabe que é passageira, mas que os nossos espíritos seguem trabalhando, seguem nos unindo, seguimos evoluindo e nos abraçando virtualmente cada vez mais. Então era essa a mensagem do Evangelho de hoje. Foi muito bom discutir isso, é muito bom estar podendo passar isso aqui também virtualmente para vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode botar alguma colocação, alguma explicação diferente. Coloca aí nos comentários para a gente seguir discutindo esse assunto aí. Muito obrigada pela atenção
e nos vemos em um próximo vídeo.